Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas para você que quer ficar por dentro de todas as atualizações de manhwas ou mangás novos, eu aqui recomendo o servidor do meu Discord. Mas passando aqui também para avisar vocês que no servidor do nosso Discord está rolando um evento. Porém o evento que está rolando lá é sobre desenho. Nesse desenho você poderá estar despertando seu instinto artístico dentro de você. Porém caso você consiga fazer o melhor desenho e consiga ficar em primeiro lugar, você lá estará ganhando um só leveling e algo a mais. Caso não queira entrar para participar do evento, vocês podem estar entrando lá para estar encontrando obras novas, que lá também eu e outras pessoas colocam obras todos os dias para vocês lerem. Mas o evento do servidor do Discord estará acontecendo entre uns dias específicos, não tem fim ainda. Mas caso você queira participar, primeiro link no comentário fixado. Então, vamos ao foco principal do vídeo. Esta história começa com o Rei Demônio, que diz estar esperando para lutar contra um herói por um século, e que há 100 anos, o herói que dominou o elemento fogo foi consumido pelas chamas. Há 90 anos, o herói que dominou o elemento água se afogou nas ondas, assim como há 70 anos, o herói que dominou o elemento ar foi sugado pelo vento de um furacão. Há 50 anos, o herói que dominou o elemento terra ficou enterrado sob a montanha de cristal. Desde então, nenhum outro herói apareceu. No entanto, neste momento, uma linda garota aparece e diz ao demônio que eles finalmente se conhecem. Mas ele responde que muitos anos se passaram e que ainda não aprenderam a lição de que ele domina todos os elementos mágicos e que nunca poderão vencê-lo. A garota responde que os homens adoram exagerar sobre suas habilidades e que a única maneira de descobrir é testá-las. Ela avança em direção ao demônio, que pacientemente aguarda. A intensa batalha entre a heroína e o Rei Demônio dura 7 dias e 7 noites. Finalmente, enquanto observamos, a heroína beija o Rei Demônio, deixando-o muito confuso, já que ela está usando uma magia desconhecida para controlar seu corpo e enfraquecê-lo. No entanto, ele não sabe que tipo de magia ela está usando. A garota explica que é a técnica de cultivo dual. Finalmente, o herói vence o Rei Demônio invencível, e a heroína desta história se chama Lia. 50 anos depois, vemos uma professora mostrando o museu da cidade demoníaca a seus alunos. As crianças estão muito animadas e perguntam se finalmente poderão ver a heroína e o Rei Demônio. A professora responde que sim, mas lembra que não devem tocar em nada durante a excursão. O nome da professora é a Senhorita Olivia. Depois disso, vemos as crianças emocionadas ao verem a estátua do Rei Demônio. A Senhorita Olivia explica que quando os poderes do Rei Demônio foram selados, ele morreu e se transformou em estátua. E a paz reina na cidade desde então, tudo graças à heroína Lia. As crianças admiram a estátua da heroína e dizem que é incrível, e que quando crescerem, querem ser como ela. No entanto, são interrompidos pela senhorita Olivia, que diz que é hora de visitar a próxima sala. Ela pede que esperem e leva uma demoníaca que está no local, identificável por seus chifres, pela mão. Ela explica que, por compaixão pela heroína, os demônios foram autorizados a viver entre os humanos, mas seus poderes foram selados junto com os do Rei Demônio e não podem mais prejudicar os humanos. Enquanto saem do local, vemos a demoníaca dizendo que só precisa esperar até a noite. Depois disso, vemos a demoníaca segurando um frasco em sua mão e explicando que é um amplificador mágico feito com a saliva de um dragão que ela conseguiu juntar ao longo de 50 anos. Ela diz que chegou o dia em que o Rei Demônio despertará e que tem apenas uma chance. Ela começa a tomar a poção mágica e percebe que está recuperando parte dos poderes que perdeu. Um círculo mágico aparece sobre ela, que com dificuldade consegue controlar, e então vemos um flash de luz. Ela cai no chão e pergunta se funcionou. Nesse momento, a estátua do Rei Demônio começa a desmoronar, e a demoníaca, com lágrimas nos olhos, diz que o dia que tanto esperou finalmente chegou, o dia em que o Rei Demônio voltará à vida. Depois que a estátua se quebra, um menino aparece na frente dela, que fica muito confusa. O menino diz que parece que dormiu por muito tempo. A demoníaca pergunta se ele é o Rei Demônio Belmont, e o menino responde que Belmont é um homem. Ela então pergunta sobre o nome dele, e o menino diz que, embora pareça um adolescente, seu corpo emana uma aura de poder, encanto e poder e se lança em direção ao rapaz dizendo que seu nome é Lucy, enquanto abraça o protagonista. Este começa a lembrar um pouco do passado e pergunta à garota por que ela se faz passar por Luz e que a verdadeira Luz não tem uma personalidade tão grande. A garota responde que é realmente ela, que após a guerra, os poderes mágicos de todos os demônios foram selados, afetando também sua aparência. Naquele momento, ela estava disfarçada na cidade demoníaca enquanto se preparava para seu retorno. Ela confessa que realmente sente falta de seu corpo pequeno. O protagonista, antigo Rei Demônio,
diz que aparentemente essa mulher o selou com um elemento mágico que ele nunca havia enfrentado. Lucy diz ao protagonista que não importa que os dias de rejeição aos demônios tenham acabado, e que mesmo que ele não tenha recuperado sua força, só com a verdade poderá guiá-lo. No entanto, ele responde que está cansado de ser o rei demônio por 1000 anos e que prefere que todos convivam em paz e luz. Ele pergunta como ela pode dizer isso, já que todos estavam impressionados com o poder do rei demônio, esquecendo algo importante. Nos anos demoníacos, o rei demônio era apenas um adolescente. O protagonista pede que ela pelo menos lhe conte que poder a heroína usou para selar seu poder e se sabe seu nome. Talvez possam reverter isso. Ele lembra que ela usou uma magia chamada técnica de cultivação dual, algo que ele nunca tinha ouvido falar antes. Lucy fica muito surpresa e pergunta como a cultivação dual se sente. O protagonista descreve como se sente, com toda a sua energia concentrada na metade inferior do corpo, causando uma dor intensa, algo que ele não sabe como pode existir. Eles são interrompidos por Olivia, que diz que teve um mau pressentimento e não esperava acertar. Olivia revela que é a cavaleira daquela manhã e que o protagonista é o rei demônio lendário dos 4 elementos mágicos: terra, ar, fogo e água. Ela nunca esperava que ele ressuscitasse, mesmo que seja um demônio fraco como a luz. Olivia rapidamente se prepara para lutar, pedindo ao protagonista que fuja enquanto ela distrai Olivia. No entanto, Olivia lança para trás rapidamente, deixando o protagonista preocupado com a condição de Lucy. Olivia pergunta se ela está bem, e Lucy responde que não subestimem sua magia do ar. O protagonista comenta que o nível de magia dela é apenas uma brisa comparado ao dele e tenta lançar um ataque, mas fica surpreso ao descobrir que não pode usar magia. Olivia o ataca com um corte de vento, fazendo-se chocar contra a parede. O protagonista percebe que agora entende como é ter um corpo sem magia. Lucy repreende Olivia por chamar os demônios de fracos, explicando que, embora tenha sido decretado que os demônios tenham os mesmos direitos que as outras raças, a maioria das pessoas ainda os trata como se não existissem. O protagonista sorri, dizendo que agora entende melhor a situação e que aparentemente eles não tiveram sucesso. Lucy começa a preparar um círculo mágico, mencionando que aprendeu alguma magia dos humanos ao longo dos anos e que isso deveria dar-lhes algum tempo para escapar. No entanto, Olivia a interrompe, afirmando que suas habilidades não são tão boas e que pode derrotá-la com um único ataque. O protagonista comenta que Lucy não deve se confiar com tão pouco poder mágico, pois pode ser morta. Enquanto isso, ele revisa seu próprio corpo, questionando se realmente não pode usar nenhum poder mágico. De uma magia desconhecida surge uma luz que estava prestes a atacar a Bolívia. No entanto, o protagonista acaba beijando a luz, ativando assim outro círculo mágico. O protagonista diz que parece que a única coisa que sobrou dele durante esses 50 anos é a técnica de cultivo dual. Olivia interrompe, lançando um forte ataque, dizendo que os fracos ainda querem lutar, mas que ele deveria ser apagado da face da terra. No entanto, o protagonista facilmente para o ataque dela enquanto prepara outro forte ataque que ele lança em direção à Bolívia, causando uma grande explosão e deixando a região completamente destruída. Eles se perguntam que tipo de magia é essa, e o protagonista responde que é o poder deixado pela heroína que o selou, e que devem agradecer por o poder não funcionar como deveria, caso contrário, eles estariam queimando em cinzas agora. Olivia fica muito surpresa, já que o protagonista está usando a técnica secreta da heroína, e não deveria ser possível para demônios fracos fazê-lo. No entanto, o protagonista interrompe e diz que os demônios não são nada fracos, e então vê Olivia no chão. O protagonista chama a luz e diz que quer remover o selo dos demônios e levá-los para onde há mais mulheres na Terra, o que claramente surpreende Lucy. Ele responde que usará a técnica de cultivo dual para reviver a raça demoníaca. Depois disso, vemos nosso protagonista na cidade em uma situação um pouco desconfortável. Uma garota serpente o convida para passar um tempo, assim como uma garota elfa. Luz está muito agitada, dizendo a si mesma para se acalmar, pois isso é para ajudar o rei dos demônios a restaurar seu poder. Uma garota raposa pergunta ao nosso protagonista se ele já escolheu qual delas prefere, mas ele responde que não vai escolher algo que claramente faria Lucy infeliz. No entanto, ele é interrompido pelo protagonista, que diz que as quer todas, deixando as garotas envergonhadas e dizendo que ele tem bons gostos. Enquanto levam, Bruto diz que veremos se cada raça tem um efeito diferente com o cultivo de magia. No entanto, uma das garotas tira seu capuz, surpreendendo a todos, e mudam rapidamente sua expressão em relação ao nosso protagonista, que não entende o que está acontecendo. Eles acabam espancando e o expulsando do local. As garotas raposas desprezam nosso protagonista por ser um demônio, e Lucy se aproxima dele,
dizendo que ele não deveria ter tirado o capuz. Ele responde que se acostumou a ser despistado e não percebeu. Nesse momento, eles são interrompidos por uma garota demônio que zomba dele, dizendo que não pode acreditar que um demônio tão ignorante esteja na cidade, onde os demônios mal sobrevivem. Ela afirma que a culpa disso é do rei dos demônios que perdeu a batalha naquele dia. Luz a interrompe, dizendo que o rei dos demônios não tem nada a ver com isso, mas a garota não acredita e se aproxima do protagonista, perguntando se ele quer lutar. No entanto, ele muda de atitude, surpreendendo a garota, e pergunta como os demônios podem viver normalmente naquele lugar. Ela responde que a única maneira é se tornar um aluno da escola de heróis e que o exame de admissão começará em 2 dias. O protagonista parte do local com luz, enquanto o demônio pergunta se ele planeja fazer o exame, afirmando que um demônio sem poder nunca passaria. O protagonista responde que não se preocupe, pois o rei dos demônios corrigirá seus erros com as próprias mãos. 3 dias depois, vemos o protagonista sendo expulso por um sujeito, pois ele não cumpre os requisitos para fazer o exame, deixando-o muito desapontado. Luz diz ao nosso protagonista que, para um demônio fazer o exame, ele precisa de uma carta de recomendação de um nobre, sugerindo que eles tentem algo diferente. O protagonista está muito deprimido, dizendo que é um inútil, uma basura com chifres e nem mesmo é reciclável. Luz fica muito surpresa quando nosso protagonista entra em um estado. Esse estado se refere ao fato de que o rei demônio se sente inútil por não cumprir sua promessa. Ele disse que derrotaria o herói em 10 segundos, mas levou 11. Então ele entra nesse estado. E se disserem que não há problema em escovar os dentes e aparecer uma cárie, então ele também entra nesse estado. Nesse estado, não se pode incomodar o rei demônio. No entanto, nesse momento, nosso protagonista é atingido por um forte ataque que o faz voar, e Lucy se aproxima perguntando se ele está bem. Enquanto isso, vemos um mordomo dizendo à senhorita Alice que ela não deveria ser tão mimada. No entanto, ela responde que na próxima vez não terá piedade, chamando de York e pedindo que o deixe passar. Ele responde que não pode interferir entre os plebeus e que o pai dela organizou uma opção mais adequada para ela, esperando que ela seja uma boa menina e volte. No entanto, Alice responde que ele nem deveria mencionar isso e lança um ataque contra York, que utiliza uma espécie de magia de barreira para bloquear todos os ataques de Alice. Ele diz que não adianta, mesmo que seu atributo mágico se destaque entre seus pais, ainda é muito cedo para enfrentá-lo. Um mago elegante que pode prever todos os seus movimentos mágicos e evitá-los com elegância. Outro ataque atinge nosso protagonista, assustando Luz. Voltando a York, ele diz a Alice que deveriam encerrar o confronto, pois seus ataques são inúteis contra ele, e deixa que ele a leve para treinar com elegância. No entanto, nesse momento, nosso protagonista se lança contra ele, desferindo um golpe poderoso que causa uma grande explosão, derrotando-o instantaneamente. Isso surpreende muito Alice, e o protagonista diz a ela que, se ela quiser lutar, que não incomode os outros. Nesse momento, Alice pergunta quem é o protagonista, que se vira com raiva, mas captura o rosto da heroína refletido nela. No entanto, ela é interrompida por Alice, que pergunta como ele se atreve a olhá-la assim e pede que ele solte York. No entanto, quando ela toca o protagonista, sente algo estranho em seu corpo e se pergunta o que está acontecendo, deixando o protagonista muito surpreso. Ele diz que a técnica de cultivo dual acabou de ser ativada, mas ele sente o mesmo que Alice. No entanto, eles são interrompidos por Luz, que pergunta ao protagonista se ele está bem. Ele responde que está bem, mas parece que essa magia estranha foi ativada novamente. Lucy se aproxima e diz que a garota é descendente da heroína que o selou no passado. Alice interrompe e pergunta quem eles são, e o protagonista se aproxima para confirmar que ela se parece com a heroína, mas medindo o tamanho, ele confirma que não são a mesma pessoa e que talvez ele esteja analisando demais. Enquanto Alice fica muito brava, ela desfere um golpe forte no protagonista. Depois disso, vemos Lucy se desculpando com Alice, dizendo que os demônios às vezes não se reconhecem e continuam diferenciando seus corpos. Ela apresenta Belle e Lucy, dizendo que não podem fazer o exame porque não tem uma carta de recomendação. Lucy responde que é verdade, mas se não houver mais nada, eles irão embora. Alice responde que eles devem esperar, pois acabaram de usar uma magia estranha nela e que ela pensou que toda a magia demoníaca estava selada. O protagonista responde que não foi magia, é algo que só ele possui, porque é descendente de um íncubo, deixando Alice muito confusa. Ela pergunta se isso tem a ver com o íncubo e o protagonista dá uma breve explicação. O que é um íncubo é algo que deixa Alice muito envergonhada,
a qual diz que eles fizeram um favor a ela e que sua família lhe ensinou a retribuir favores que as pessoas fazem a ela. Depois de um tempo, vemos o sujeito anterior, que encontra um estudante que vai receber o exame, e neste momento nosso protagonista aparece e diz a ele que já tinha dito que não podem se inscrever sem uma carta de recomendação. No entanto, o protagonista entrega a carta, o que deixa o estudante muito surpreso, pois é a assinatura da família Rose, e perguntando como conseguiram. Nisso, Alice aparece dizendo que também quer se inscrever e que se há algum problema com a assinatura, o sujeito responde que claro que não. Enquanto deixa passar Alice, nosso protagonista, já dentro, quase todos os estudantes aparecem muito animados, perguntando-se se Alice estará nas mesmas aulas que eles. Nisso, aparece uma garota dizendo que não esperava que Alice viesse para fazer o exame, e ela responde que parece que sua maior desgraça também está aqui. A garota se aproxima e diz a ela para não ser tão fria, afinal, eles ainda são amigos de infância. Enquanto observa nosso protagonista e Luz, ela pergunta a Alice se são seu servo, e ela responde que não, que acabou de conhecê-los, e sugere que ela se afaste dele, já que ele é descendente de um íncubo. No entanto, a garota se aproxima de nosso protagonista, abraçando-o e dizendo que nunca tinha visto um íncubo e que ele é muito fofo. Isso deixa Luz muito surpresa, já que a magia estranha não foi ativada, e a garota pergunta ao nosso protagonista se ele quer ser seu companheiro. No entanto, eles são interrompidos por Alice, e a garota responde que estava apenas brincando e que não levem isso tão a sério. Nesse momento, outra garota aparece dizendo que o nosso protagonista cheira muito bem, e a garota da raça dos elfos chamada Roxana pergunta ao nosso protagonista se ele é realmente um íncubo e por que ele cheira tão especial. No entanto, isso deixa Alice ainda mais zangada, e Roxana responde que não pode acreditar que ele tenha guardado material de treinamento tão valioso só para ele, e que, além disso, seu irmão entrou na academia no ano passado. Será que ele não conseguiu alcançar o topo e sua família não está satisfeita com seus resultados? A outra garota diz a Alice para se lembrar do contrato dos heróis naquela época, mas Alice responde que calha a boca, que isso não tem nada a ver com sua família e que ela tem seus próprios planos. Rosana e a outra garota estavam brigando, e nosso protagonista pergunta a Lucy se a conhece, e ela responde que as três são descendentes dos heróis que os derrotaram no passado. Nosso protagonista fica muito confuso, já que ele se lembra de que a heroína que o derrotou foi a Lia, e Lucy responde que o grupo que derrotou o Rei Demônio era formado por 4 pessoas, e a que mais contribuiu foi a heroína Lia. No entanto, é por essa razão que o restante dos heróis tem ressentimento contra sua família. Nisso, são interrompidos por um sujeito que aparece de um círculo mágico, dando as boas-vindas ao exame de admissão da Academia Salmão, e o sujeito se apresenta como Arbol, o examinador. Todos os estudantes que estavam lá começam a gritar, dizendo que seu professor será algo no candidato com mais possibilidades de ser o líder dos outros professores na academia este ano. Lucy diz a nosso protagonista que não pode acreditar que uma pessoa de alto escalão seja o examinador, e o protagonista responde que não se preocupe, que ainda não sabe bem como usar essa estranha magia, mas depois de experimentar 2 formas de cultivação dual, sua habilidade para manipular esse tipo de magia despertou, e ele diz que mostrará o que pode fazer. No entanto, ao tentar usar magia, ele diz que aparentemente só pode usar um pouco de magia, o que o deixa muito decepcionado, e Lucy diz que o nível de magia do nosso protagonista é muito lamentável, e que, se for assim, ele não conseguirá passar no exame. Ingrid Y supõe que há apenas uma coisa que ele pode usar e Luz o pega pela mão, deixando nosso protagonista muito confuso, perguntando o que ela está fazendo. No entanto, ela mostra um frasco para ele, e nosso protagonista pergunta se não é o que ele usou antes. Ela responde que sim, que é a saliva do dragão, e que, quando ele a consumir, poderá aumentar temporariamente seu poder mágico. Ela diz que ele deve tomá-la em segredo antes do exame, já que seu efeito não dura muito. No entanto, nosso protagonista se afasta, deixando Luz muito confusa, e ele diz a ela que não pode usá-la. Luz pergunta por quê, e ele responde que é errado trapacear em um exame. No entanto, Lucy diz que não é hora de se preocupar com isso, e que o mais importante agora é reviver a glória da raça demoníaca. Nosso protagonista fica pensando por um momento e diz à Luz que os demônios nascem com uma magia poderosa, e mesmo que tenham sido selados, ele não acredita que os demônios sejam mais fracos do que outras raças. Ele se aproxima dela e diz que não se preocupe, que ele passará no exame. Lucy responde que ele parece ter se preocupado demais e decide guardar a saliva do dragão. No entanto,
Quando ela estava prestes a fazê-lo, alguém lhe tira a saliva. Ela pergunta ao protagonista por que ele fez isso, mesmo depois de dizer que não queria usá-la. No entanto, ele não estava por perto, o que surpreende ambos. Vemos que a pessoa que tirou a poção mágica era o examinador, Edward, que diz que aparentemente tinha um amplificador mágico em seu poder e que se eles realmente achavam que poderiam passar em um exame criado por um mago especial, estavam enganados. Ele desqualifica Lucy na frente de todos e abre um círculo mágico que absorve luz. Edward diz para não se preocuparem, que ele apenas exilou um demônio fraco do exame e que é uma vergonha, mas que fazia muito tempo que não tinha um candidato demônio. Ele diz que pretendia prestar um pouco de atenção a eles, mas os encontrou trapaceando. E os demônios sempre são decepcionantes. Todos começam a zombar dos demônios, dizendo que são lixo, o que enfurece nosso protagonista. Edward pergunta se ele quer dizer algo, e ele responde que o problema não é ser expulso, mas ser chamado de demônio fraco. Edward ri e pergunta se ele já esqueceu seu lugar, dizendo que está ali apenas por causa de Alice, e se não fosse por isso, nem sequer o olharia. No entanto, ele muda de assunto, dizendo que já demoraram demais com a demônio fraca, e que devem começar o exame. Aparece um círculo mágico que teletransporta todos os estudantes para outro lugar, e Edward diz que o exame será muito simples, que eles só precisam cruzar a ponte e que os primeiros 100 candidatos a chegarem à academia passarão. Os estudantes dizem que parece muito fácil, mas deve haver alguma armadilha. Edward diz que eles têm 30 minutos e que os primeiros 100 que cruzarem com sucesso passarão. O exame começa agora, e todos os estudantes começam a correr loucamente. Nosso protagonista sente que a superfície da ponte está ficando estranha e que deve haver algum problema. Ele percebe que, embora pareça plana, está afundando aos poucos. Todos os estudantes se perguntam por que isso está acontecendo. De repente, a ponte se transforma em um pântano, e os estudantes começam a lutar para avançar. Edward sorri, dizendo que a ponte é feita de lodo, e se eles não tiverem mana suficiente, serão sugados pelo lodo. Além disso, aqueles com controle fraco sobre sua mana ficarão presos e incapazes de se mover. Luz diz que é nojento e pegajoso e está por toda parte. No entanto, sua amiga de infância passa por ela, dizendo que aparentemente, ele precisa de mais controle sobre sua magia. Enquanto se afasta, ele diz que espera que ela não seja eliminada. Luz responde que não precisa de sua piedade. Edward diz que a descendente dos 3 heróis parece estar se saindo bem. Por outro lado, o demônio fraco deve estar sofrendo. Ele brota e diz que, com o mana que ele possui atualmente, não tem como escapar, mas ainda tem alguns métodos. Ele libera uma aura intensa ao redor, surpreendendo Edward, que transformou a baba ao seu redor em líquido. Isso requer muito poder, mas mesmo que ele consiga controlá-lo, não poderá evitar afundar, pois tem muito pouco poder mágico. No entanto, o protagonista começa a nadar, surpreendendo Edward, que não esperava por isso. No entanto, parece que o protagonista não tem tanto controle sobre sua magia e acaba afundando, algo que claramente alegra Edward. Enquanto voltamos para os estudantes, vemos uma garota de cabelo verde encorajando os outros, dizendo que se tentarem se mover o suficiente, podem conseguir. Eles devem seguir em frente. No entanto, nesse momento, um monstro de baba aparece, segurando a garota, e começa a capturar os outros estudantes, que dizem que a baba parece estar viva. Edward diz que, em geral, os monstros de baba são muito fracos, mas, quando se juntam, formam um único gigante e se tornam um adversário digno, mesmo para heróis experientes. Apenas aqueles com habilidades impressionantes poderão passar no teste. Aqueles que não conseguirem atravessar a ponte cairão nos selos abaixo e serão transportados para fora da academia. Nesse momento, vemos a garota gato, que diz que já esperou o suficiente e pergunta ao monstro se isso é tudo que ele pode fazer. Ela saca sua enorme garra e ataca rapidamente, destruindo o monstro, dizendo que o tamanho não é tudo. Depois disso, vemos Rosanna, que está diante de outro monstro, que a ataca rapidamente, mas ela cria uma barreira que irrita o monstro. Uma grande quantidade de monstros começa a atacá-la freneticamente, mas ela os extermina com um único ataque. Enquanto isso, vemos uma garota de cabelo negro sendo perseguida por alguns monstros, mas é salva por Alice. A garota agradece, mas Alice responde que não se engane, ela só a eliminou porque estava no caminho. Alice fica brava e se pergunta quem é tão perverso a ponto de planejar um teste como esse. Ela diz que é de se esperar da descendente dos heróis e que, se tudo continuar assim, o demônio será eliminado sem dúvida, pois ele não tem talento nem poder mágico. No entanto, Edward fica surpreso,
pois o protagonista consegue se comunicar com os monstros e fala uma língua morta de décadas atrás. Além disso, ele menciona o poder mágico necessário para domar uma besta gigante. O protagonista zomba dele, aparentemente usando o espírito da língua e concentrando seu fraco poder mágico. No entanto, Edward revela que o examinador do teste usará essa posição para os monstros de Baba. De volta ao protagonista, ele é subitamente arremessado pelos monstros, mas não se machuca. Ele observa os monstros se fundindo em um só, mas é rapidamente atacado e amaldiçoado, com sua perna presa. No entanto, Edward o ameaça dizendo que ele será eliminado, pois este não é um lugar para demônios fracos. Uma explosão repentina afasta o monstro, e Alice, que acaba de salvar o protagonista, pergunta se ele está bem. No entanto, o protagonista questiona por que ela o salvou, e ela desculpa, dizendo que o monstro estava no caminho. Edward comenta que é estranho que Alice se preocupe com o demôniozinho e que seria um problema se ela o ferisse intencionalmente. Ele tenta extrair a poção aparentemente, o demônio. No entanto, acaba rejeitando o monstro e, pior ainda, começa a absorver os outros monstros que estavam no local, transformando-se em um grande monstro. Isso deixa Edward muito desconcertado, questionando o que está acontecendo e por que ele não pode usar sua magia espacial. Ele supõe que deve ser efeito daquela poção. Enquanto isso, Alice começa a atacar o monstro freneticamente, mas parece que o monstro está resistindo ao seu feitiço de fogo. O protagonista diz a ela que é inútil, pois o monstro usou uma poção proibida chamada Sangue de Pitão Negra. Alice pergunta do que ele está falando, e ele responde que é uma poção mágica que permite aos monstros recuperar 1% de todo o seu poder. Alice fica surpresa, pois se esse é apenas o 1% dele, o monstro deve ser extremamente poderoso. O protagonista explica que normalmente isso não aconteceria, mas os monstros da Mande Negra são especiais e podem se fundir ou absorver outros para aumentar seu poder. Em outras palavras, o monstro que eles têm que enfrentar possui o poder de todas as lesmas que estavam no local, o que coloca Alice em uma situação complicada, já que seus ataques parecem não afetar o monstro. O protagonista diz a Alice que ele já havia dito que não adiantava, mas ela fica irritada e o repreende por não fazer nada. Ele se aproxima dela e menciona que tem várias ideias para derrotar o monstro e que, como estão ali, precisam tentar uma delas. Alice concorda, desde que haja uma maneira rápida de derrotá-lo. O protagonista então pega Alice de surpresa e a beija, explicando que isso é conhecido como cultivação dual. Ele aponta para o monstro e tenta usar uma técnica, mas não tem sucesso, e eles percebem que algo está estranho, já que a magia da cultivação dual não foi ativada. Alice fica furiosa e dá um soco nele, causando uma explosão, chamando de pervertido por pensar em coisas desse tipo naquele momento. O protagonista responde que Alice é mais assustadora do que o monstro. Enquanto isso, Alice diz que ela mesma enviará o monstro para o inferno, mas não há tempo para isso, e ela decide ir à academia em busca de ajuda de alguém ou de um feiticeiro. O protagonista se levanta e diz que não é forte o suficiente para aguentar até que ela volte da academia, mas Alice continua batendo nele, chamando de irritante e dizendo que ele deveria morrer. O protagonista a interrompe e pergunta por que ela está disposta a arriscar sua vida. Ela responde que é para proteger os outros. Ele menciona que Ali havia dito a mesma coisa antes e que isso significa que ele também está incluído. Eles são interrompidos pelo monstro, que começa a lançar um ataque, destruindo a barreira que Alice havia criado anteriormente. O protagonista se lança na direção dela, salvando-a, e Alice pergunta por que ele ainda está ali e que não é hora de ser um herói. Ele responde que proteger os outros é o dever de um herói, e isso inclui a raça demoníaca. Ele precisa passar no exame para se tornar um herói. No entanto, o monstro continua atacando, e Alice diz que nada pode bloquear seus ataques. O protagonista responde que não precisam bloqueá-los, deixando Alice muito confusa. Ele a pega pela mão, fazendo com que ela fique zangada e pergunte como ele pode pensar em coisas assim em uma situação como essa. Ele pede silêncio e concentração, e Alice não entende o que está acontecendo quando sente seu poder mágico se concentrando em sua mão. O protagonista menciona que George estava certo sobre o potencial de sua magia, mas que ela ainda tem pouco controle sobre ela. Alice pergunta o que ele está fazendo, e a aparência do protagonista começa a mudar, enquanto ele explica que sua magia está fora de controle e que ele está usando-a a seu favor. Não importa se a técnica de cultivação dual não está funcionando, a Dual Cultivation não funciona. E ainda mais, o que importa se sua magia enfraqueceu? Enquanto ainda existe mana nesta terra e isso continua sendo um prodígio da magia, ele encontrará uma maneira, pois ele é o rei dos demônios. No entanto, eles são interrompidos por um demônio que se aproxima para eliminá-lo completamente. No entanto,
O protagonista utiliza uma técnica chamada arma endiabrada e lança um ataque poderoso, que acaba atravessando o demônio e tudo ao seu redor. Enquanto ele abraça Alice, ele diz que seu poder mágico voltou, mesmo que um pouco. Depois disso, vemos os estudantes, aos quais ele diz que está muito feliz por terem passado, pois devido à aparição de monstros, eles tiveram que evacuar, e o professor Eduardo acabou aprovando todos. Vemos ele muito frustrado, perguntando-se o que fazer, já que Alice provavelmente não poderia ter sobrevivido contra um monstro tão forte, e se a família Rossi descobrisse, ele estaria morto. No entanto, ele é interrompido por um garoto que diz que a senhorita Alice está voltando, o que claramente alegra Edward, dizendo que eles se livraram daquele demônio de uma vez por todas. Mas ele muda completamente sua expressão ao ver que Alice está voltando com nosso protagonista, perguntando-se como um demônio fraco ainda está vivo. O protagonista diz que aparentemente ele passou no exame. Nesse momento, todos os estudantes começam a falar mal de nosso protagonista, amaldiçoando-o, perguntando por que eles odeiam tanto um demônio por ter passado no exame. No entanto, vemos que Alice só está pensando em matá-lo quando recuperar seu poder. Nisso, eles são interrompidos por Edward, que parabeniza todos os alunos por terem passado no exame. No entanto, ele diz que nosso protagonista trapaceou e está desqualificado, o que o deixa muito surpreso. Até mesmo os alunos se perguntam quando e como ele trapaceou, mas Alice diz para ele esperar, pois ela estava com nosso protagonista o tempo todo e que, embora seja difícil admitir, ele não poderia ter passado no exame sem a ajuda dele. O protagonista fica muito surpreso, pois Alice acabou de defendê-lo. No entanto, Edward a interrompe, dizendo que ela é muito jovem e inocente, e que a pessoa ao lado dela é um demônio, nascido com um potencial mágico assustador e um poderoso exército de demônios. O rei dos demônios causou o caos nesta terra, mas graças à sua avó, Ali, o rei dos demônios foi selado, cortando toda a fonte de poder demoníaco. Se não fosse por isso, eles nunca teriam alcançado a paz. Portanto, seu poder demoníaco foi selado, e ninguém poderia ter tanto poder mágico nos dias de hoje. Ele não poderia ter passado no exame sem trapacear. Enquanto ele retira sua magia de teletransporte, ele pede a Alice que o deixe cumprir seu dever como examinador e sentenciar o demônio trapaceiro. Ele lança um grande feitiço mágico na tentativa de expulsar nosso protagonista do exame. No entanto, nosso protagonista lhe dá um soco forte, jogando-o no chão, deixando todos os presentes muito surpresos. Ele pergunta a Edward se ele terminou de falar besteira, e há algo que ele não sabe. Edward responde perguntando como ele se atreve a bater no examinador, e ele responde que é por sua ação contra a raça demoníaca. Se ele não estivesse tentando entrar na academia, ele o eliminaria agora mesmo. Enquanto isso, de volta a Alice, ela diz que, como pensava, mesmo que não tenha muito mana, seu controle mágico é incomparável. Ela não só pode quebrar selos mágicos alheios, mas também pode usar a magia de outros a seu favor. Nesse momento, Edward, muito ferido, pergunta ao nosso protagonista como ele ousa bater nele. No entanto, eles são interrompidos por uma pessoa estranha que se aproxima, dizendo que aparentemente ainda tem um aluno extraordinário este ano. Ela pede ao examinador Edward que a deixe falar com ele. Todos os alunos ficam muito surpresos, pois ela é a diretora da escola. Ali cumprimenta a todos, dizendo que cresceu muito, e faz uma reverência. A resposta é que é bom vê-la novamente. Edward diz à diretora que pode cuidar disso, mas a expressão dela muda e ela pergunta se ele acabou de dizer que a deixaria falar com eles. Ela emite uma aura assassina e pergunta ao protagonista se ele trapaceou. A propósito, ele se chama Caroline, o que surpreende Alice, que agora está aterrorizada. O protagonista responde a Karen que não trapaceou, e ela diz que se ele não trapaceou, então ele deve acompanhá-la. Depois disso, vemos que nosso protagonista e Alice são transportados para um lugar estranho, que parece ser um julgamento. Um grupo de pessoas está reunido observando o que está acontecendo, e Karen diz ao protagonista que está apresentando a máxima autoridade da academia, o Conselho da Academia Salmão. Ela mesma preparará um teste extra para verificar se ambos têm o necessário para entrar na academia, o que deixa o protagonista muito confuso. O protagonista pergunta por que eles têm que fazer outro teste, já que passaram no exame de admissão. Karen responde que a razão é simples. Eles quebraram a regra da academia, que é muito prestigiosa e foi fundada pelos heróis que derrotaram o Rei Demônio. A regra não escrita é que não aceitam demônios ou mais de um membro de cada família nobre, o que aparentemente irrita Alice. O protagonista pergunta se as regras não escritas também são válidas, e Karen responde que sim, que o exame de admissão é uma regra escrita e válida. Todos começam a sussurrar, e Alice avisa o protagonista para ter cuidado com o tom que usou. No entanto, ele grita que está apenas dizendo a verdade, e Karen interrompe,
garantindo que o teste não será difícil. Ela pergunta primeiro por que eles querem entrar na academia. Alice responde que quer ser uma heroína para proteger a academia e os outros, como sua avó Alia. Kahan responde que é excelente e pergunta ao protagonista o que ele pensa. Ele responde que é simples. Nestes tempos modernos, ele quer dar aos demônios os mesmos direitos que todas as raças nesta terra. Isso irrita os presentes, que perguntam como ele ousa dizer que os demônios não têm direito. Kahan interrompe novamente, dizendo que é interessante ver uma heroína que quer ser a pesadelo do rei demônio e um demônio que quer reviver a glória da raça demoníaca. Ela entrega 2 anéis ao protagonista, dizendo que esses são os anéis de Damocles criados pela grande heroína Alia. Se o anel for aceito, significa que eles têm o direito de serem heróis, e apenas o mais poderoso será aceito. O protagonista pergunta o que acontece se não forem aceitos, e Kahan responde que o anel absorverá toda a sua magia, e eles serão rejeitados. Alice pergunta se eles morrerão se não forem aceitos, e o protagonista responde que não acredita que isso acontecerá. Kahan acha inútil saber algo sobre os anéis e a família. Eles são interrompidos, e ela diz que é simples, eles devem usar o anel e sobreviver para passar no teste, mas ainda tem a opção de desistir. O protagonista pergunta se ela tem medo e diz que a pessoa que quer ser não recuaria em uma situação como essa. Ela responde que é apenas um incubo e que ele não sabe de nada. Como parece que nenhum dos dois quer desistir, eles começam com o teste, e nosso protagonista e Alice acabam colocando os anéis. Após um momento de silêncio, Alice diz que não há problema e que talvez ela tenha passado. No entanto, ela é interrompida pelo nosso protagonista, que diz que algo está acontecendo, enquanto 2 sombras gigantes começam a aparecer sobre eles. Essas sombras entram nos corpos deles, e então entramos no subconsciente do nosso protagonista, onde ele encontra uma espécie de gênio que diz ser o anel do julgamento e que entrou em seus corações. O gênio afirma que as ambições suaves e descuidadas, bem como a alma curiosa deles, serão julgadas. No entanto, nosso protagonista sorri de forma audaciosa, chamando-o apenas de um demônio de anel e sugerindo que ele tenha esquecido seu lugar. O demônio pergunta como alguém tão arrogante se atreve a falar com ele dessa maneira, mas muda de expressão ao perceber algo estranho na alma do protagonista. Parece que o protagonista usa a alma do rei demônio para assustá-lo, perguntando se ele já não aceitou. O demônio fica assustado e retorna ao anel. Assim como nosso protagonista volta à realidade. O protagonista diz a Alice que é interessante que o anel o tenha aceitado. Depois que o protagonista assusta o anel e ele o aceita, eles percebem que Alice está agindo de forma estranha. Entramos no subconsciente dela, onde as sombras dentro do anel revelam que ela é a filha da família Rosa e possui magia de fogo. Outra sombra menciona que a saúde da mãe de Alice piorou após seu nascimento e que seu poder mágico não se compara ao de seu irmão. Parece que as sombras estão tentando consumir a alma de Alice. De volta à realidade, Karen diz ao protagonista que algo estranho está acontecendo, já que o anel quase absorveu todo o poder mágico de Alice. Nesse momento, as sombras e o gênio tentam atacar Alice, mas o protagonista tenta impedi-los com um ataque. No entanto, parece que seu ataque não causou nenhum dano. Karen diz ao protagonista que neste mundo existem muitas regras não escritas, e o primeiro passo para se tornar um herói é seguir essas regras. O protagonista se aproxima de Alice e diz que, apesar de não ser humano, acha mais importante proteger a garota à sua frente do que seguir qualquer regra. Suas palavras fazem com que Alice fique envergonhada. Nesse momento, o protagonista sente que a magia da cultivação dual se ativou e ele assume sua forma meio demoníaca novamente. Usando esse poder, ele lança um forte ataque que derrota todas as sombras. A diretora Carol diz que não está mal e que é muito interessante. Ambos passaram no teste com sucesso, o que deixa nosso protagonista muito feliz. No dia seguinte, ele frequenta seu primeiro dia de escola e pergunta a Lucy se ela está bem depois do que aconteceu ontem. Ela responde que sim, que apenas foi teleportada para fora da academia e que não foi a culpada. Algo grande está acontecendo, e os estudantes presentes possuem uma grande quantidade de energia mágica. O protagonista responde que isso não é tudo, que algo muito importante se perdeu. Lucy fica muito surpresa e pergunta o que aconteceu. O protagonista diz para ela observar com atenção, pois há muitas mulheres de diferentes raças presentes. Parece que ele não precisará fazer muito esforço para ativar a cultivação dual. Ele afirma que não tem escolha e que deve aceitar isso para reviver a glória da raça demoníaca. Ele interrompe os pensamentos do protagonista entregando-lhe um livro, dizendo que o conseguiu de um demônio adulto e que pode ser útil no futuro. O protagonista pensa que Lucy fez muito por ele no ressurgimento da raça demoníaca, mas ela o interrompe, dizendo que ele deve se concentrar apenas em seus estudos e que ela o ajudará de
fora. Depois disso, vemos nosso protagonista andando pelos corredores da academia, comentando que Lucy está se esforçando muito, mesmo não tendo entrado na academia. Ele promete não decepcioná-la, mesmo que tenha que ativar a cultivação dual com todas as mulheres da academia para reviver a raça demoníaca. No entanto, ele entra em uma sala e fica surpreso ao ver uma grande quantidade de homens. Eles parecem estar ansiosos para conhecê-lo, já que ele é famoso por ser o único demônio que passou no teste. O protagonista fecha a porta, percebendo que cometeu um erro, pois não sabia que os estudantes da academia eram divididos por gênero. Em seguida, vemos um professor dando as boas-vindas aos estudantes que passaram no teste de admissão. O protagonista percebe que perdeu uma informação importante. O professor convida um rapaz chamado Luca para se apresentar. Luca se levanta e reclama que não foi apresentado como Lord Luca. Ele se apresenta, revelando ser filho da pessoa mais rica do mundo e possuir poderes de invocação tão fortes que poderiam derrotar demônios facilmente. Luca pede para todos ficarem impressionados com sua presença, mas o professor pede que ele se sente. Luca nota o protagonista e pergunta por que ele chamou tanta atenção no exame de admissão. O protagonista percebe o olhar de Luca e lembra que Lucy lhe disse para manter boas relações com seus colegas de classe. Ele sorri para Luca, deixando-o surpreso e se perguntando o que significa esse sorriso. O protagonista acredita que pode matar Luca a qualquer momento e que está claramente ameaçando. Depois de um tempo, todos os estudantes tentam fazer amizade com Luca devido à sua origem nobre, mas ele fica irritado. Ele se levanta e se dirige ao protagonista, perguntando sobre suas intenções com a senhorita Alice. O protagonista sorri novamente, dizendo que ela é apenas uma conhecida. No entanto, Luca não se sente tranquilo com isso e vê a atitude como um desafio, preparando-se para um confronto. Ele usa uma magia de invocação, e um tipo de gato aparece diante do protagonista, surpreendido que é um gato com cauda de serpente, algo que surpreende muito todos os estudantes presentes, pois parece ser uma invocação muito poderosa, e o protagonista parece um pouco surpreso. Luca diz ao protagonista para manter distância da senhorita Alice, porque ele sabe o que acontecerá. No entanto, o protagonista se aproxima e começa a acariciar o gato, algo que surpreende muito Luca, perguntando o que ele está fazendo e que ele deve ficar quieto. Ainda assim, ele não consegue controlar um monstro como esse e apenas o trouxe para impressionar. Parece que o gato fica chateado com nosso protagonista. E aqui nos dizem que os gatos com cauda de serpente costumavam ser os monstros mais fortes que a raça demoníaca controlava, pois eles têm um núcleo de mana puro, e sua aparência se adapta dependendo da situação do portador. A garra deles é suficiente para destruir a parede da cidade, e a lenda conta que 5 gatos com cauda de serpente avançaram contra um exército de milhares de bestas, derrotando um monstro muito poderoso. Voltando à realidade, nosso protagonista diz ao gato para não ter medo e que deve ser sufocante ser controlado pela magia. Todos os presentes ficam muito surpresos quando ele acalma o gato, e Luca se pergunta como um simples demônio pode fazer isso. Ele acredita que está à sua oportunidade de salvar sua reputação e tenta retirar o gato com cauda de serpente, mas o gato o olha com desprezo, assustando-o. Ele rapidamente tenta atacar o gato, mas nosso protagonista se coloca na frente, impedindo o ataque e o lançando ao chão. O gato se levanta rapidamente, deixando Luca muito surpreso, pois acaba de ser salvo. O protagonista diz que Luca é muito estúpido, já que sua magia só machuca um gato tão fofo. Nesse momento, o gato ataca novamente, e o protagonista diz que esses anos devem ter sido muito difíceis para ele e o libera. Ele usa uma espécie de magia com os olhos, perguntando se o gato está calmo. Ele prepara um forte ataque e diz que para transformar o gato com cauda de serpente de volta à sua forma original, ele deve destruir as correntes que o controlam. Ele consegue destruir as correntes, deixando Luca muito surpreso, pois não pode acreditar que um simples demônio seja tão forte. Ele percebe um miado e vemos que é o gato, que voltou à sua forma original, algo que surpreende Luca. O protagonista se aproxima e diz que costumava ter muitos desses gatos em seu quintal, e embora possam mudar de forma de acordo com o poder que os controla, sua forma original é a mais adorável. Ele diz ao gato que agora ele é livre e que lhe dará um nome, mas é interrompido por Luca, que diz que não pense que, só porque venceu desta vez, terá a senhorita Alice. O protagonista responde que as mulheres não são troféus e que não se pode decidir quem as conquista apenas ganhando ou perdendo uma luta. É preciso considerar todos os detalhes. Isso surpreende Luca, que pergunta se o que ele tem na mão é um registro mágico. O protagonista responde que também não o conhecia, mas sente que aprendeu muito. Ele pergunta se pode fazer um favor,
e vemos que ele usa sua magia. Em seguida, vemos o gato se transformando em uma linda garota gato, e nosso protagonista diz que é hora de mostrar a todos. Depois disso, vemos Alice e sua amiga de infância caminhando. A amiga loba pergunta a Alice se ela realmente quer que ela a acompanhe para ver aquele demônio e se ela não tem medo de que ela o roube. Alice responde que não está interessada nele e que ele apenas a ajudou no exame de admissão, então ela precisa agradecer por educação. Seria um pouco estranho se ela fosse sozinha. A amiga loba responde que ela é muito mentirosa, e elas acabam chegando à sala do nosso protagonista. No entanto, vemos que nosso protagonista está ensinando algumas coisas aos outros alunos, algo que surpreende até a amiga loba. Vemos Luca chamando nosso protagonista de irmão. Nosso protagonista percebendo a presença das garotas e as questionando se estão lá para aprender. Ele as convida a se sentarem, mas uma delas está muito zangada e o chama de demônio vulgar. No dia seguinte, vemos Luca reunindo todos os rapazes do curso e anunciando que nosso protagonista é agora o líder e que todos devem saudá-lo com respeito quando ele chegar. Os rapazes concordam, mas ficam surpresos quando nosso protagonista chega e permanece em silêncio. Eles perguntam a Luca o que aconteceu, e ele explica que é um desafio que tem pela frente e que a reação de nosso protagonista demonstra que ele é digno de ser líder. Depois disso, Luca tenta chamar nosso protagonista por vários nomes, incluindo Rei Demônio e até mesmo compara um mafioso, mas nosso protagonista o ignora. Enquanto ele come, ele pondera se deve usar a técnica de cultivo dual com uma das garotas e fica se perguntando por que Alice também o está ignorando, quando pensava que tinha feito amizade com ela. Nesse momento, a garota lobo aparece e diz a nosso protagonista que se encontraram novamente. Ele pergunta se ela é a garota do exame de admissão, e ela elogia sua aparência e o convida a segui-la por um tempo. Ela sussurra no ouvido dele que sabe como ativar a técnica de cultivo dual, deixando-o surpreso. Enquanto isso, Luca sofre uma hemorragia nasal devido à situação, e nosso protagonista parece aceitar a proposta da garota lobo. No entanto, Alice está muito zangada, e a garota pergunta o que está acontecendo. Alice responde que deveria ser ela fazer a pergunta e pergunta o que eles pretendem fazer à luz do dia. A garota sugere discutir algo relacionado ao conselho estudantil e pergunta se ele quer participar. Alice fica surpresa, assim como nosso protagonista, mas ela sai dizendo que não se importa com suas coisas. Mais tarde, nosso protagonista encontra a garota lobo e Luca, que aparentemente os estava seguindo. Ele pergunta o que ela quer dizer com tudo isso, e ela diz que está impaciente e quer que eles usem a técnica de cultivo dual. Ele questiona como ela descobriu essa técnica secreta, e ela explica que, embora a primeira geração de heróis tenha criado a técnica de cultivo dual, ao longo dos anos, ela se tornou mais uma lenda do que um segredo. Ela menciona que a raça demoníaca perdeu seu poder mágico, mas ele mostrou grande poder mágico no exame de admissão, sugerindo uma conexão entre sua magia e a técnica de cultivo dual. Nosso protagonista pensa que a garota parece desleixada por fora, mas é muito perspicaz por dentro, o que pode ser perigoso, pois ela pode descobrir sua verdadeira identidade como o demônio Israel. No entanto, a garota o interrompe e explica que o feiticeiro precisa cumprir certos requisitos para usar a técnica de cultivo dual. Ele deve ser fisicamente puro, mas ele é um incubo, então isso não faz sentido. Ela revela que ele usou o método de absorção para absorver o poder mágico do sexo oposto, explicando por que Alice estava tão cansada. O protagonista reflete sobre isso em sua mente. Sabia que os íncubos tinham essas habilidades e pergunta à garota se esse é o caso, por que ela o trouxe a um lugar como este para falar sobre a cultivação dual. Ela responde que sim. Talvez ele seja idiota ou não esteja sendo claro o suficiente. Ela estende suas garras e as entrega a ele, dizendo que está ali para matá-lo. No entanto, neste momento, aparece Luca, que se coloca na frente de nosso protagonista, e a garota recua. Ele pergunta ao protagonista se está bem, e o protagonista responde que sim, mas está curioso para saber por que a garota de cabelos vermelhos o atacou. Ela diz a Luca que ele estragou a festa e sai do local, dizendo que ele deve se considerar sortudo desta vez, deixando o destino decidir quanto tempo ele ficará neste mundo. Depois disso, vemos um grupo de pessoas reunidas, e uma delas diz que esse demônio está se tornando popular entre os alunos. Uma garota diz que provavelmente alguém do conselho o ajudou, mas é interrompida por outra garota que pergunta por que ela está dizendo isso e o que está insinuando. A outra garota mostra uma esfera e diz que estão errados, mostrando alguém nela,
o protagonista e Lucy. A que parece ser a líder agradece a senhorita Alice da família Rossi e diz que um demônio se infiltrou em sua escola. Nesse momento, o protagonista fica com raiva e pergunta o que ela acabou de dizer. No entanto, a tensão é interrompida por um rapaz de cabelos rosados que diz que já enviou alguém para cuidar dele. Voltando ao nosso protagonista, ele está no pátio da escola, dizendo que não há muitas chances de interagir com outras mulheres nesta academia de heróis, já que o gênero é separado. Por isso, as aulas mistas de treinamento de combate são sua única opção. Nisso, ele é cercado pelos garotos de sua classe, que tentam protegê-lo a todo custo. Ele diz que tem outro pequeno problema. Em seguida, vemos Luca muito surpreso, perguntando por que ele rejeita seus guarda-costas, já que está em grave perigo. Ele aponta que a garota lobo está praticamente pronta para atacá-lo. O protagonista diz a Luca para relaxar, pois é mais conveniente mover-se quando não tem tanta gente ao redor, algo que surpreende Luca, que se pergunta se ele está reconhecendo como seu irmão mais novo número 1. O protagonista muda sua expressão e diz a Luca que não o desapontará. Nesse momento, eles são interrompidos por alguém que toca no protagonista e o chama de estúpido demônio, deixando Luca muito surpreso. Ele chama o rapaz de Prime como um superior e diz que não há como ele ajudar o protagonista. Ele agarra o protagonista e diz que quer descobrir quanta força o demônio que conseguiu entrar na academia tem. O protagonista responde que, se estão na mesma classe, ele não conseguiu reconhecê-lo e nem mesmo o viu. Isso enfurece Bren, que parte para cima do protagonista, perguntando se ele quer morrer, o que assusta Luca, que acredita que o protagonista será derrotado. No entanto, o protagonista consegue parar o ataque de Bren, surpreendendo, já que conseguiu parar seu soco como se fosse nada. Nisso, eles são interrompidos pela garota que pede que parem e pergunta se estão procurando problemas. No entanto, são interrompidos pelo que parece ser o professor, que diz que a aula está prestes a começar. Bren diz que as coisas estão ficando interessantes e sai do local, dizendo que os rumores parecem ser verdadeiros. Descendente de um herói da raça besta não é fácil de comandar toda a gente. E quem está por trás do protagonista não pode ser um professor. Ele diz que em breve começarão a aula de combate prático e lutarão com marionetes na floresta. Neste momento, aparecem portais para todos os estudantes, e o professor diz que eles se dividirão em duplas ao atravessar o portal e serão teletransportados para um local aleatório na floresta. Em seguida, o portal se fecha, e eles têm 4 horas. Quanto mais marionetes derrotarem, mais pontos ganharão. Luca diz que é ótimo, pois assim poderá proteger o nosso protagonista. No entanto, ele percebe que o protagonista já foi teletransportado. A história então se move para Brian e a garota lobo, que estão diante de um portal. Brian diz que o protagonista pertence a ele e que ele vai acabar com ele. A garota responde que isso é um pouco irritante. No entanto, eles são interrompidos pelo protagonista, que aparece praticamente voando e rapidamente pega a garota e entra no portal, deixando Brian muito surpreso. Do outro lado do portal, o protagonista e a garota lobo caem em uma floresta. A garota pergunta ao protagonista o que está acontecendo, e ele responde que só quer falar com ela, mas primeiro precisa de ajuda com algo. Ela fica confusa, e o protagonista menciona que eles são muito maiores do que Alice, insinuando que talvez seja por causa do sangue de besta. A garota responde que se ele contar a Alice, ela o matará. No entanto, ela está surpresa com a coragem dele para se entregar. De repente, um boneco gigante aparece, e Nelt corta sua cabeça com um único golpe. Então, ela diz que achava que os bonecos mágicos seriam mais impressionantes, mas eles são apenas um monte de pedras controladas pela magia. No entanto, Belly responde que, embora os bonecos pareçam humanoides, na verdade, são seres mágicos controlados por mana. De fato, seus núcleos mágicos os controlam. No entanto, Nelt pede a ela que explique do que está falando, e Belly diz a ele que, em palavras simples, se ele destruir o corpo sem destruir o núcleo, estará perdendo seu tempo. De repente, 2 bonecos de pedra aparecem e seguram Nelt enquanto ela o negligenciava. Ela grita com ele que ele não pode se mover porque eles têm uma pegada muito forte. Então, com sua calma característica, Belly diz a ele que, para encontrar os núcleos, ele precisa ter muita força. É por isso que eles presumem que os enviaram em pares, já que um único estudante não poderia. Nelt, não querendo perder mais tempo, pede a ela que ative sua magia de detecção, mas Belly responde que seu nível é muito fraco, mesmo combinado com o dela. No entanto, ele consegue vê-los claramente, usando sua habilidade de olho onisciente. Consegue detectar que aquele boneco específico o tem na axila. O olho onisciente é um poder que apenas os reis demônios têm. Não só podem ver através de tudo, mas também podem detectar o fluxo de magia. Dessa forma, ele consegue acertar em cheio no núcleo,
e o outro boneco o tem no quadril. Sem perder tempo, Belly consegue acertar o ponto, destruindo as duas criaturas e libertando Nelt, que cai em seus braços. Belly pensa que, graças ao fato de ter usado o cultivo duplo algumas vezes, permitiu-lhe usar os poderes que recuperou à vontade. Por outro lado, Nelt pergunta por que ela o salvou se tentou matá-lo, e Belly responde que, se quisesse matá-lo, não teria sido tão óbvia. Está claro que ela só queria avisá-lo, já que mencionou até a técnica de cura. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Brian destruiu vários bonecos mágicos ao seu redor. De volta a Belly e Nelt, ele desmaiou, porque quando o Rei Demônio usa o olho onisciente, ele tem a capacidade de ver o corpo do seu parceiro ou inimigo com raios-x, ou seja, ele pode ver os ossos e o fluxo de poder mágico. Mas como ele tem muito pouca mana, sua habilidade do olho onisciente é muito instável, e é por isso que sua visão de raios-x é mais fraca do que o normal. Então, quando ele viu Nelt, ele a viu sem roupas, e é a primeira vez que ele vê o corpo de uma mulher completamente nua. Depois do que aconteceu, Belly decide explicar um pouco a Nelt sobre o poder do olho onisciente, além de dizer a ele que já desativou a habilidade e tentará ser mais cuidadoso. Quando Nelt fica sabendo disso, ele ri, depois se aproxima sensualmente de Belly e diz a ela que já sabe por que Ristana sentiu um cheiro especial nele, já que ele é mais do que um simples íncube. Então, ela diz a ele que não sabe por que alguém iria querer se livrar dele, mas Belly responde que deve ser porque ele é um demônio. Nelt continua falando e diz a ela que ela está parcialmente certa, mas é mais complexo do que isso, e a pessoa que quer matá-lo é Alia. Depois dessa notícia, Nelt explica que, quando o Rei Demônio estava vivo, humanos, elfos e pessoas bestas formaram alianças contra o inimigo comum, mas, após a guerra, os humanos ganharam 70% do controle de Pristilan, graças à participação de Alia. No entanto, os outros 30% foram divididos entre as outras raças. Assim, a Terra estava cheia de supremacistas humanos que, na maioria das vezes, humilhavam as outras raças, tratando-as como inferiores. É por isso que, por muito tempo, os elfos, as pessoas bestas e os anões estiveram irritados com o comportamento dos humanos. Na verdade, a família Rose representa o símbolo da vitória dos humanos. Mas Alia quebrou não apenas o acordo de uma cota por família, mas também trouxe um demônio para se juntar à academia. Portanto, isso é motivo mais do que suficiente para começar uma luta entre as outras raças. E é por isso que eliminar Belly é uma das prioridades dos humanos. Após a explicação de Nelt, Belly responde que, como é descendente de uma das heroínas das pessoas bestas, ela está o ajudando a dar à sua raça uma razão para lutar contra os humanos. Mas Nelt diz a ele que eles não estão completamente errados, mas primeiro devem se formar. É melhor eles irem embora de lá. De repente, Brian aparece do nada, aumentando a força gravitacional do local. Então, Brian diz a Belly que ele é uma criança estúpida e que vai ensiná-lo uma lição, mas é interrompido por Nelt, que ri e zomba de seu discurso. Depois disso, ele se aproxima de Belly. Quanto a ela, observa que tem um frasco com saliva de dragão em sua mão e, sem perder tempo, ingere. No caso, a saliva do dragão é uma rara restauração de mana, e quem a usa restaura seu poder mágico, mas absorve sua força vital para levá-la ao seu potencial máximo. Ryan, vendo isso, ri que ela está usando um impulso, pedacinho inútil de lixo, assim como Belly. Então Belly diz a ele que está dando a ela uma chance de se redimir para que ela possa morrer com alguma dignidade. Brian apenas se ofende e responde que não sabe de onde tirou tanta autoconfiança, mas ficará feliz em ensiná-lo uma lição mostrando seu verdadeiro poder. Ryan diz a ele que a condição para passar para o segundo ano é criar seu próprio espírito mágico e, sem perder mais tempo, Ryan convoca seu espírito mágico chamado Heracles Erosão Óssea. Ele também diz a eles que nunca foi derrotado e que, para cada soco de Heracles, ele tem o poder das 12 camadas de mana que acumulou. Sem perder mais tempo, Ryan ativa um ataque de Heracles diretamente em Bel, mas Belly com uma mão para o ataque, deixando Brian surpreso e pensando como é possível que ele tenha parado o ataque se ele usou o soco do espírito 12 vezes mais forte. Na verdade, Bel usa o olho onisciente para ver o fluxo de mana em seu corpo e assim anular o ataque como as outras raças. E diz a Brian, que sabe que os espíritos mágicos deveriam ser mais fortes. Brian zomba dele, dizendo que Heracles logo o derrotará, mas Belly diz a ele que os espíritos são personificações das emoções e desejos do invocador e que, quando atacam, transferem essas emoções para o oponente, como justiça, paz e ordem, e que as emoções alimentam o espírito. Mas, no caso de Belly, seu espírito faz o oponente sentir a mesma dor que inflige a ele, e ele o convocou durante o primeiro ataque. Sem perder mais tempo, Caim, o espírito de Bel,
aparece com a figura de uma criatura com 3 cabeças de cobra, e instantaneamente devora Heracles, já que o medo predominante em Brian é o de não ser como seu pai. Então, Bel diz a ele que o poder de Caim é devolver 7 vezes a dor recebida, e com um único ataque, Caim derruba Brian. Antes de continuar com um novo ataque, Nelt impede Bel e pergunta por que ela está fazendo isso. Bel responde que, acima de tudo, ainda estão na academia, e se ele o eliminar, será o inimigo de toda a instituição. Se isso acontecer, qual seria o objetivo de se juntar à academia? Bel medita um pouco, embora saiba que foi um pouco impulsivo, mas não consegue mais tolerar o comportamento dos humanos sendo tão desdenhosos em relação às outras raças. De repente, Brian se levanta do chão, exclamando que é impossível que alguém da raça demoníaca tenha tanto poder. Então, sem perder um segundo, ele tenta fazer um ataque surpresa contra Bel, mas com um leve movimento, o arremessa para longe, deixando-o ferido no chão. Minutos depois, Bel segura Nelt no chão em suas mãos e diz a ela o que pretende fazer, que não é hora para romance. Mas Bel explica que é na verdade o efeito colateral da saliva do dragão, e se ela não usar toda a magia extra, haverá um efeito de rebote. A única maneira que ela pode pensar para suprimi-lo é usar a técnica de cultivo duplo. Mas quando ela tenta com Nelt, nada acontece. Mas de repente um portal aparece na floresta e dela emerge Agnes Rose, a presidente do conselho estudantil. Ela se aproxima de Brian e diz a ele que seu comportamento não é o mais adequado e que sua aparência é um desastre total. Ela soube pela secretária do conselho estudantil, Teresa, que ele colocou em risco a segurança de sua irmã para ameaçar um inimigo. Então ela o destruirá. E sem perder mais tempo, um raio o faz desaparecer. Depois disso, Agnes vai até Nelt e Bel e diz a eles que percebe que Bel está prestes a ser consumido por sua própria mana, e é uma pena ver um demônio conjurar uma mana tão poderosa. Então, ela diz a Nelt que se ela sair naquele momento, ela passará. Ela sabe que Nelt tentou se aproximar de sua irmã como espiã do povo besta. Nelt explica que, no começo, essa era a razão pela qual ela se aproximou de Alice, mas com o tempo ela desistiu dessa ideia. Ela sabe pelo que compartilhou com Alice que ela não é uma pessoa má. Então, ela tem um flashback das memórias compartilhadas com Alice e pensa que talvez não tenha sido a melhor amiga dela e não é digna de ser sua melhor amiga. Mas, pelo menos desta vez, ela fará a coisa certa.